Boa noite. É o momento agora de iniciarmos o estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje nós estaremos abordando a temática sexo e mediunidade. Lembrando que o nosso estudo anterior foi sobre sexo e obsessão. Os vídeos desses estudos são colocados em nosso canal no YouTube. Você pode acessar, se inscrever gratuitamente em nosso canal e acompanhar esses estudos que visam, sobretudo, o estímulo à leitura do livro, uma possibilidade de facilitar a compreensão de alguns tópicos, mas, sobretudo, dentro desse assunto, sexualidade, que poucas vezes é tratado em palestras espíritas, nós temos aqui essa oportunidade de estar estudando com certos detalhes o conteúdo desse livro. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 27. Não te esqueças de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento. Por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Vamos fazer aqui alguns apontamentos para iniciar o nosso estudo. Emmanuel aqui nos chama a atenção a um fato muito importante, aquele de não esquecermos o valor e o conceito da verdadeira paz. Porque ele nos diz que é preciso não esquecer que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E por quê? Justamente por decorrer de estarmos no mundo de provas e expiações, aonde estados de relativa calmaria, de relativa paz, em termos materiais, além da característica de ser transitório, não poucas vezes, representa esse estado de sono enfermiço da alma, de estado profundo de inconsciência espiritual. Muitas vezes, na vivência de desequilíbrios, de vícios, aonde a satisfação passageira, que muitas vezes causam uma certa euforia de bem-estar e de paz, não passam de sono enfermiço da alma. E logo em seguida ele nos diz: busca aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento. Essa paz que Emmanuel nos assinala como sendo de muita importância de adquirirmos é aquela que provém do entendimento da realidade da vida, das bases espirituais da existência, de percebermos o funcionamento das leis divinas estabelecidas na justiça, no amor e na misericórdia, possibilitando aí sim, de fato, termos a partir desta compreensão ampla da realidade da vida, usufruir da paz consequente da consciência de dever cumprido, que é aquela de fazermos o bem no limite das nossas forças, de estarmos colocando
sempre que possível, como instrumento dos espíritos benfeitores, na vivência da caridade, em diminuir dificuldades e problemas de nossos próximos. É desse modo que nós vamos estabelecendo essa paz, a paz do dever retamente cumprido. Vamos então para o nosso estudo dessa noite, nessa temática, sexo e mediunidade. Sabemos que a energia sexual é muito importante para que o espírito possa exercitar a transcendência, especialmente no campo da mediunidade. E aí vem a pergunta: quais os prejuízos para o encarnado que se torna sexualista no sensualismo dos vícios sexuais? E é claro que a questão nos remete a entendermos que mesmo sem haver regras de conduta moral na doutrina espírita, o conhecimento dessa doutrina do ensino dos espíritos é provocador de responsabilidades, de compromissos com a paz, com a felicidade íntima, com a harmonia perante as leis divinas. E, evidentemente, a questão do comportamento sexual nosso não poderia ficar colocado de lado. É nesse aspecto que nós estaremos procurando compartilhar algumas observações extraídas do texto do livro. Então vamos à resposta. Quais os prejuízos para o encarnado que se torna sexualista, que utiliza as energias do sexo, as energias genésicas, de forma desequilibrada e irresponsável, em relacionamentos promíscuos de desequilíbrio moral? O movimento do sexualismo e a busca do prazer indébito chama a presença de espíritos zombeteiros, viciosos, pérfidos. É uma ilusão para aquele que quer exercer a mediunidade com Jesus acreditar que pode unir o sacro com o profano. Então, a atividade vinculada à vivência sexual, aonde o espírito atua não só em termos mentais, emocionais e físicos, evidentemente torna-se um ponto magnético de atração dos espíritos. Mas aqui é importante destacar do prazer indébito, do prazer que foge à área da responsabilidade, do equilíbrio e do amor ao próximo. E aí o livro continua dizendo: é uma ilusão para aquele que quer exercer a mediunidade com Jesus acreditar que pode unir o sacro com o profano. A referência aqui é alusiva àqueles que tentam exercer a atividade mediúnica com Jesus sem que haja um comportamento ético, equilibrado da sua pessoa no exercício da mediunidade. É algo impossível de não acontecer. Os hábitos que nos prendem às vibrações físicas e mentais tornam-se um ponto de atração a espíritos zombeteiros ou viciados
se o nosso comportamento foge do equilíbrio com as leis divinas. Então é uma ilusão achar que o médium pode praticar a mediunidade em termos espíritas e não ter cuidado com a sua reforma íntima, com o seu equilíbrio moral. Porque se ele se afasta da harmonia com as leis divinas, as companhias espirituais que estarão se multiplicando, até pelo fato de que a mediunidade ostensiva, porque aqui a referência é essa, é um atrativo de espíritos muito forte. E a qualidade desses espíritos tem a ver com o comportamento moral do médium. Aquele que acredita que, por possuir uma faculdade mediúnica muito ostensiva, não vai estar sujeito aos desequilíbrios que as suas escolhas infelizes no sexo lhe trazem, está muito equivocado. Então, a questão é colocada para nós de forma bem clara. Não é possível estabelecermos de forma exitosa o compromisso com a mediunidade com Jesus se não estivermos no esforço diário de reforma íntima e de comportamento ético na área da sexualidade. O médium é convidado a utilizar da possibilidade que as suas faculdades lhe oferecem para ir ao campo íntimo da sublimidade de suas funções sexuais. Por meio do exercício da mediunidade, pode utilizar as forças genésicas plenamente em função da caridade espiritual, buscando o apoio dos espíritos nobres. Então, há uma conexão profunda entre as energias genésicas e o trabalho mediúnico. As energias genésicas são profundamente associadas à criatividade, à geração de filhos também. Mas nesse campo da criatividade, os trabalhos mediúnicos têm um papel muito importante na canalização dessas energias. Por isso aqui é feita a referência de que o médium, claro, sobretudo no exercício da mediunidade, é convidado a utilizar da possibilidade que essas faculdades lhe oferecem para ir ao campo íntimo da sublimidade de suas energias sexuais. E no final, quando aqui diz, pode utilizar as forças genésicas plenamente, em função da caridade espiritual, buscando o apoio dos espíritos nobres. Esse é um fator resultante que estimula o esforço do equilíbrio das energias genésicas. É porque, de acordo com os nossos hábitos comportamentais, nós teríamos o amparo, a associação com os espíritos nobres e benfeitores, que sempre estarão atentos à utilização possível dessas energias no campo da caridade espiritual. O médium se desequilibra como qualquer outra pessoa, porém com um agravante. Aberta a sua faculdade para o mundo espiritual, muito mais sensível está às influências e às induções que lhe chegam. Então, aqui é preciso fazer uma distinção muito clara. As pessoas portadoras da mediunidade ostensiva,
em seus vários aspectos, psicografia, evidência, psicofonia, de efeitos físicos e outras. Essas pessoas, diferente das demais, têm, devido à sua faculdade mediúnica, um assédio, uma interferência espiritual mais intensa e constante. Por isso a grande importância do seu comportamento está equilibrado com as leis divinas. E, sobretudo, é claro, o seu comportamento sexual. Então, como o texto diz, aberta a sua faculdade para o mundo espiritual, muito mais sensível está às influências e às induções que lhe chegam. Então, longe de ele se sentir alguém privilegiado devido à faculdade mediúnica, ele deve ficar em um estado de vigilância muito maior, de maior cuidado sobre as induções, as influências espirituais que lhe chegam. Será um duplo insucesso caso ele decida por utilizar a mediunidade e permanecer nos seus vícios sexuais. Fará de conta que serve ao Cristo, mas, em realidade, está enganando a si mesmo e se tornando instrumento da perfídia e mistificação. Da perfídia, das armadilhas e dos enganos dos espíritos obsessores, associados à questão do desequilíbrio sexual. Então, não for dado o devido cuidado a essa área da sua vida, muitas vezes, ele pode pensar que está servindo ao Cristo e, na verdade, estará enganando a si mesmo, de acordo com o seu comportamento. Que o médium busque, antes de tudo, o apoio e o auxílio, se está conflitado, tanto como os espíritos nobres, como as almas que convivem e que ele pode aconselhar para o bem. Manter Mamon e Deus numa única dimensão da vida é inconcebível. Então não há como querer ter uma vida sexual de irresponsabilidade e exercer a mediunidade com dignidade. Não é possível. Um fato estará atrapalhando profundamente o outro. Então, manter Mamon em Deus numa única dimensão da vida é inconcebível. Entendamos aqui Mamon como símbolo de tudo aquilo que diz respeito aos instintos, à matéria, e que quando recebe atenção desequilibrada, é propenso a levar a quedas morais, principalmente ao médium ostensivo. A abstinência sexual, quando colocada em favor da autoelevação e sublimação das forças sexuais no corpo, é um processo de autoamor muito profundo. Nesse processo de sublimação, o espírito decide por abrir os painéis de sua emotividade para as sensações elevadas do sentimento. Então aqui começa a ser feita algumas referências à abstinência sexual em relação à prática mediúnica. Quando colocada em favor da autoelevação e sublimação, é um processo de autoamor muito profundo, de consequências muito benéficas para o médium.
Interessante quando diz aqui no final: o espírito decide por abrir os painéis de sua emotividade para sensações elevadas do sentimento. Isso significa que aquele que face certas circunstâncias da sua vida, por exemplo, por estar solteiro, por estar numa fase da vida em que não é possível a vivência sexual dentro dos padrões de equilíbrio, e ele abstém-se, direcionando essas energias para a área da mediunidade, ele terá como consequência usufruir sensações elevadas do sentimento. Sensações essas que de outro modo ele não perceberia. Então, há essa resultante estimuladora e positiva da abstinência sexual para o exercício da mediunidade. Não é a abstinência em si o que torna o ser virtuoso, mas é a função que essa abstinência exerce em seu quadro moral. O motivo que faz com que ele faça a abstinência é que ele promove o verdadeiro caráter elevado. Então, é nesse ângulo de compreensão que a abstinência sexual, no direcionamento dela para o exercício da mediunidade, tem uma consequência muito boa e positiva para o espírito. Porque aí, de fato, estará se verificando a conquista de virtudes pelo espírito. Mas, como o texto adverte, é diferente de uma abstinência a qual não é vivenciada como experiência para a vivência do amor, da caridade ou da mediunidade, como estamos nos referindo. Aqueles que têm a tarefa de viver com abstinência sexual como um exercício para o desenvolvimento de poderes psíquicos e sentimentos mais elevados, vivencia plenamente as experiências dos prazeres da alma, da boa leitura, da arte, da vivência da caridade como um todo. Então, essa é a consequência do correto e equilibrado uso da abstinência sexual, que, como citamos, pode, por vários motivos, se dar na vida de qualquer um de nós. E aonde nós estejamos fazendo o esforço por manter equilibrada as energias genésicas e associando elas à prática do bem e da mediunidade, terá como consequência a vivência de prazeres da alma, sensações de enlevo espiritual que de outra forma nós não usufruiríamos. O espírito se sente plenamente preenchido em suas forças genésicas. E isso lhe constitui felicidade sublime para o prosseguimento de sua tarefa, fazendo com que a palavra de Jesus se fixe totalmente em sua conduta. Que maravilha, não é? Porque não é abstinência sexual sem uma finalidade útil, não, mas com a finalidade associada ao bem e que nos eleva espiritualmente. Aqui o texto ainda caracteriza mais quando diz: constitui felicidade sublime para o prosseguimento da tarefa. Então, é nesse sentido que esse tema é abordado
no livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Compartilhem, se possível, essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.